que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Muito boa tarde, está começando ao vivo pela TV Mundo Maior, o programa Oficina da Mente, aqui nessa faixa de programação ao vivo das 4 às 5 da tarde que temos de segunda a sexta-feira. Hoje o programa Oficina da Mente vem com um tema muito interessante. Para você que às vezes começa a realizar alguma tarefa e se perde no meio dela, perde a sua concentração, o seu foco, esse programa é para você que quer focar melhor na sua vida. E claro que temos aqui ao nosso lado, nos estúdios da TV Mundo Maior, nosso querido Humberto Pazian. Boa tarde, Pazian, tudo bem? Boa tarde, Júlio. Desculpa, eu estava um pouco distraído. Você estava desfocado, eu percebi. Eu estava pensando em outras coisas que eu tenho que fazer amanhã. É. Acho que eu estava um pouco assim. Mas boa tarde a vocês. Prazer aqui estar. Então daqui a pouco a gente vai tratar desse seu foco, Pazian. Tá legal. Até o fim do programa, eu te garanto que você vai estar mais focado. Muito obrigado. Até porque o Pazian hoje vai trazer uma técnica pra gente de como encontrar o seu foco, né, Pazian? Exatamente. Mas não vamos falar dela agora não, vamos falar dela daqui a pouquinho. E você que está nos acompanhando pela TV Mundo Maior, pode participar do programa de hoje através do Facebook da TV. É o facebook.com/TV Mundo Maior. Lá nós fizemos um post do programa, escrito lá, Oficina da Mente, com uma pergunta bem grande para você responder. Onde está o seu foco? Está no passado, no presente ou no futuro? Manda aí pra gente a sua resposta, interaja conosco para que a gente possa criar esse compartilhamento de informações e experiências, né, Pazian? Exato. E também, você que queira participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, é só adicionar o nosso contato, que é o 11 99643 3827. 11 99643 3827. Mande também a sua mensagem, participe aqui do programa e responda onde está o seu foco, no passado, no presente ou no futuro. Daqui a pouquinho a gente começa a receber as mensagens e traz aqui para o programa. Muito bom. Muito Chega. bom. Chega, acabou? Desfocou? Estamos desfocados agora? Estou agora no momento presente. Momento presente. A gente vai falar muito sobre o momento presente hoje. Uhum. Pazian, para a gente começar, como geralmente a gente começa os programas que trazem, né, cada um com um tema muito específico, o que vem a ser esse famoso foco? Foco. Significa estar com a atenção concentrada em algo. Atenção de uma forma geral, né? O foco perfeito seria você estar integralmente ligado a um objeto, a um momento, a uma sensação. Né? Tem muito a ver com concentração. Sim. E a gente tem até algumas analogias com o foco, quando a gente pensa, por exemplo, um foco de luz. Foco de luz geralmente é aquela luz bem direcionada, um foco, né, redondinho, marcando uma determinada situação. Ou também a gente tem o foco da lente. Lentes que focam, lentes fotográficas, Isso. que é quando a imagem fica nítida. Seria o foco, então, uma nitidez do que a gente está fazendo ali na hora? É muito bonito. Olha só que analogia nossa, poética. Tá muito poeta, rapaz. Seria assim, Júlio. Por exemplo, você citou da luz, né? Sim. É muito fácil quando a gente realiza exercícios para concentração. A gente geralmente pega um ponto luminoso numa sala escura. Então a gente pede para as pessoas se concentrem na luz. Pode ser a luz de uma vela. Então fica fácil. Por quê? Porque não há desvios, né? Não há nada que possa interferir. Então a pessoa começa, quer dizer, isso visualmente falando, porque Claro. a cabeça, né, começa a pensar em outras coisas. Às vezes está olhando a vela, mas está pensando em outras coisas. Então a gente vai fazendo exercícios para focar integralmente. Mas quando a gente está no dia a dia, que a gente fala foco no trabalho, foco no livro,
Precisa exercitar, e a gente vai conversar aqui sobre Sim. hoje, porque quantas pessoas falam, não, eu não consigo ler. Não é porque não tem tempo, não tem foco. Sim. Está lendo, está com o olhinho ali na novela, né, vendo o que o jornal está falando, com outro ali que as crianças estão dizendo, fazendo conta do que tem que fazer no dia seguinte e o livro ali na frente. Se não tiver de ponta cabeça, né? E a pessoa nem percebeu, Não né? percebe, não percebe. Exatamente. E trazendo uma situação do dia a dia, a gente vai falar aqui sobre algumas situações do dia a dia. Mas uma que é muito presente no movimento espírita, no centro espírita principalmente. A situação é, estamos num curso, um curso de espiritismo, aprendizes do evangelho, curso de doutrina, enfim, independente da nomenclatura que se usa. E tem aquelas pessoas que não conseguem manter o foco na sala de aula. Por que que isso acontece? Muita gente usa até a desculpa e fala, não, eu estava me desdobrando, a influência espiritual que tirou o meu foco. Isso realmente acontece, Pazé? Bom, há casos e casos, né? Tem casos que a pessoa vem cansada, ela não se interessa, o tema não está sendo assim estimulante para ela, às vezes a didática não está sendo estimulante, e ela vai escutando aquela voz calma, ela dorme, vai embora, cansada, né? vai embora, até baba, né? E depois a gente brinca, porque é uma desculpa, não, eu estava projetando. Sim, toda vez que a gente dorme, a gente se projeta. Sim. Né? Mas nesse caso é falta de foco, falta de atenção. Então, muitas vezes o expositor tem que dar uma agitada, faz uma brincadeira, manda todo mundo levantar, dá pulinho. Bate palma, né? Para despertar um pouquinho. Mas você citou em aulas, é que às vezes os temas não são motivadores. Ah, sim, sem dúvida. Se você dá uma aula, por exemplo, dos cursos mediúnicos sobre sonho, nossa, o pessoal não te deixa dar aula, fica perguntando, fica de pé. Porque é um tema que gera curiosidade. Exatamente, então gera atenção e ele fica focado no tema. Agora pega a Gênese e vai falar sobre a evolução Nossa, o pessoal não dorme, uiva. Então a pessoa não fica atenta. Sim. Então o foco tem necessidade de haver atenção. E quando a gente fala de atenção, Pazé, a gente também cita aqui a questão de qual é a facilidade que a pessoa tem com relação aos sentidos dela. O que isso significa? Tem pessoas que são mais visuais. E quando você tem uma apresentação que é bem visual, que esteticamente está bonita, isso atrai a atenção dela e ela fica focada. Mas tem pessoas que são muito auditivas. E é como você falou, às vezes tem aquela voz calma, tranquila, lenta, e você já vai amolecendo na cadeira, né? Já vai ficando mais molinho. E também tem aqueles palestrantes, comunicadores que falam e gesticulam, e aquilo para o ouvido é muito bom também. E tem as pessoas sinestésicas, né? Que tem que tocar para que elas tenham foco. Como que um orientador de um curso, um facilitador, um palestrante pode trabalhar nessas três questões, no visual, auditivo e sinestésico? Bom, ele tem que entender um pouco dessas técnicas, né? Conhecer um pouquinho dessas necessidades, né? Dessas formas de interpretação de cada aluno e interagir. Só que nas casas espíritas é um pouco difícil, dependendo do tipo de palestra, do tipo de atividade, você ter tudo isso. Sim. Tem casas que não permitem nem o projetor, né? Você tem que só falar. Tem muitas casas que até tempos atrás não permitiam música, e ainda hoje algumas não permitem, que é uma forma também, né, de você se comunicar. Quanto mais chegar a fazer um exercício, de se dar a mão, então tem que entender qual é o local e sempre que possível explicar para os dirigentes, para aqueles responsáveis, que isso é importante para uma melhor didática, né? E tem que se virar, né? Nos 30. Se vira nos 30, né? Se adapta. Só que aquele que tem maior necessidade, por exemplo, de um visual, e ele não consegue captar bem auditivo, ele tem como desenvolver isso, sabe? Focar mais naquele momento, se esforçar bastante para poder apreender o máximo possível. Então vamos separar aqui também, a gente vai falar como ter mais foco no próximo bloco. E no terceiro bloco vamos falar como as pessoas podem desenvolver essas capacidades. A gente fala sobre o visual, o sinestésico, o auditivo, para que você que esteja em casa possa desenvolver essas outras inteligências, essas outras capacidades também. Bom, Pazé, tem uma questão relacionada ao foco que eu encontrei, né, um coach, o Paulo Vieira, na internet, e ele fala sobre isso e eu achei muito interessante o conceito que ele traz.
É o conceito de estrutura foco-temporal. Ou seja, por isso a pergunta no WhatsApp e no Facebook. Quanto tempo a gente passa no passado, presente e futuro? O que acontece com aquelas pessoas, Pazinha, que ficam muito tempo atreladas ao passado? Seja lembrando das questões que elas venceram, que elas conquistaram alguma coisa, ou que deu tudo errado em algum momento da vida delas. Bom, nós temos uma tendência, Júlio, de sermos um pouco assim pessimistas, isso está na psicosfera, de não termos assim muitas vezes motivação. Então, quando você fica no passado, vamos limitar assim dois tipos de sentimento que você colocou. Se nós lembramos de coisas desagradáveis, a tendência é vivenciá-los, esses momentos, novamente. Sim. Então foi uma perda, uma falência, um luto, alguma coisa, você traz aquilo para o momento presente e é como se você estivesse lá no passado vivendo aquilo. Você traz a emoção e o sentimento. Uma outra possibilidade é você lembrar de momentos agradáveis. Né? Sim. Aí algumas pessoas dizem, bom, então isso é bom. Você traz o momento agradável para o presente. Nem sempre. Às vezes você compara aquele momento agradável com o momento presente. Como nós temos essa tendência negativa, a gente diz assim, poxa, aquela sim que era uma época boa. São os saudosistas, né? A gente ouve bastante sobre isso. Exatamente. Né? Nossa, eu fazia isso, eu saltava, empinava papagaio, eu fazia isso e aquilo. Hoje... No meu tempo era melhor. No meu tempo era melhor. Então você traz uma ideia que seria agradável, sim, só que chega aqui e você transmuta. Você não usa o mesmo das coisas negativas. Então você compara, você põe um peso muito ruim no momento presente, então isso acaba tirando um pouquinho da paz mental e da harmonia. Esse comparativo, inclusive, ele atrapalha a gente na questão de relacionamento, né? Quando você teve um relacionamento que já não tem mais, sim, e acaba comparando com o atual e buscando uma equivalência, talvez. Em casos recentes, atrapalha bastante, porque essa comparação existe, né? Sim. Você diz relacionamento entre pessoas, assim, um casal que se desfaz e aí um dos componentes encontra uma outra pessoa. Isso é involuntário, ele compara. Enquanto está tudo bem, maravilha. Qualquer probleminha ele traz aquela lembrança do passado e confronta. Sim. Quando ele guarda só para ele, não tem problema. Quando ele verbaliza isso, ele cria um novo problema. E isso acontece também nos relacionamentos profissionais, né? Também. Quando você compara o seu chefe com outro chefe, seu supervisor, e você acaba falando, não, aquele realmente era melhor. Eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Eu acho que não só nisso, como de locais onde você mora, você morava num local, veio sim, morar para outro, estudava, né? Eu acho que a gente tem essa tendência de olhar para o passado ou para valorizá-lo, confrontando com o presente, ou para lembrar de momentos desagradáveis e trazer o sentimento. A gente tem que aprender a viver o presente de uma forma mais agradável. Não ficar tão preso a esse passado. Pode até lembrar, né, Júlio? Mas transforma em coisas legais. Exatamente. E no próximo bloco nós continuaremos aqui falando sobre o foco, o poder do foco, e você pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior. O número é 11 99643 3827. Já já nós voltamos para o segundo bloco do programa Oficina da Mente. Você que está nos acompanhando através do YouTube da TV Mundo Maior, curta esse vídeo e tantos outros que nós temos disponíveis, compartilhe com seus amigos e familiares e principalmente inscreva-se no canal para receber as nossas novidades. Nós vamos para um rápido intervalo e já já nós voltamos. Até lá!